O sonho de muitas pessoas é ir para um parque de diversão, né? Brincar naqueles brinquedos topzaços e muito louco, não é verdade, Jora? O parque de diversão sempre proporciona pra você diversão, né, cara? Mas às vezes não dá muito certo, né, cara? Às vezes é um parque de diversão que não recebe tanta manutenção, né? E é exatamente isso o vídeo que a gente vai ver hoje. Sem mais delongas, simbora pro vídeo. Imagine acelerar de 0 a 180 km em questão de 1,5 segundos. Parece emocionante, 180 quilômetros, né, João? 180. Nem minha moto tá pegando essa velocidade aí. 180 é velocidade, meu. Russa, essa velocidade de tirar o fôlego se transformou em um pesadelo e hoje ela está permanentemente fechada. Vem comigo para saber mais sobre essa e muitas outras atrações que tiveram um destino trágico. Vambora! A Dododonpa, no Fuji-Q Highland Park, no Japão, não era uma montanha-russa comum. Era a montanha-russa mais rápida do mundo quando estreou em 2001. A aceleração insana da atração submetia os passageiros a forças tão intensas, comparáveis com as sentidas por pilotos de caças. Parece uma das maiores emoções que alguém pode experimentar. Bom, na verdade era, mas Aí, já deixa de ser diversão, né, cara? Força G de piloto, cara. Não, mas ainda assim é diversão, pô. Os caras querem sentir isso aí, pai. Diversão de maluco, pô. Não, não, aí pô, eu já é radical demais, pô. Nada. Isso aí que é um bom. Às vezes com consequências desastrosas. As forças G, empurrando os passageiros para trás em seus assentos com uma força inimaginável, muitas vezes causavam fraturas ósseas. As travas de segurança sobre os ombros, projetadas para proteger, funcionavam como gaiolas vibratórias, sem nenhuma maneira de proteger os passageiros da força do impacto. De dezembro de 2020 a agosto de 2021, 18 passageiros sofreram ferimentos durante o passeio, incluindo fraturas... Foi recente isso aí. É bem recente mesmo. Bem recente. Não, 5 anos depois... hematomas graves, o que levou a crescentes preocupações com a segurança dos visitantes. Embora o brinquedo não tenha causado nenhuma morte, os ferimentos se acumulavam e as medidas de segurança do parque não conseguiam acompanhar o perigo. Em agosto de 2021, o parque anunciou que a Dododonpa seria fechada para fazer uma investigação sobre os incidentes. Apesar das tentativas de corrigir os problemas, foi em vão. Em março de 2024, o Fuji-Q Highland tomou a difícil decisão de que a Dododonpa nunca mais reabriria. Faliu, era 9 de junho de 1990. Não vai dar mais da gente ir pra lá não, já. Não vai dar mais pra gente fraturar um plano lá, não. Infelizmente, né, cara? Eu tava querendo muito, pô. Era meu sonho. Então. 91 em Kings Island, Ohio. A temporada de verão estava a todo vapor e todos estavam aproveitando as atrações, sem fazer ideia de que aquele se tornaria um dos dias mais bizarros e trágicos da história dos parques temáticos. Às 21h25, um novo grupo de visitantes embarcou no Fly Commander, uma atração aérea peculiar, com 20 cápsulas para 2 pessoas, que circulavam uma torre central permitindo que os visitantes controlassem as cápsulas com joysticks, movendo-as para cima e para baixo ou até girando-as em 360 graus. O passeio durava cerca de 90 segundos, pouco tempo para algo dar errado. Acontece que deu. Uma visitante, Candy Taylor, de 32 anos, estava sozinha em sua cápsula de 2 lugares, uma escolha que a colocou em perigo inesperado. Embora o Fly Commander tivesse cintos de segurança sobre os ombros para prender os visitantes, não havia divisória entre os assentos. Com o cinto do assento vazio ao lado dela solto, Candy ficou imediatamente em risco. Conforme a cápsula inclinava e girava, forças laterais intensas empurraram Candy para fora do seu próprio cinto e para o assento que estava vago. Sem nada para contê-la, ela foi fatalmente arremessada da cápsula. Meu Mas Deus. sabe o pior de tudo? O incidente com o Fly Commander foi o segundo incidente grave a ocorrer no Kings Island naquela noite. Menos de 1 hora antes, outro visitante, Timothy Benning, de 22 anos, estava atravessando uma passarela de madeira sobre o lago Bear. Mano, ela foi sozinho, cara, não tinha ninguém pra botar com ela ou ela não queria ninguém com ela, pô? Às vezes a pessoa não tem ninguém, né, cara? Mas, pô, o brinquedo foi projetado pra 2, né? Parece que foi pra 2, né, cara? Então, pô, foi mais ou menos aí um erro do parque, Então, né, cara? Erro do parque. Mesmo que ela foi sozinho, podia ter colocado alguém com ela. Às vezes todo mundo já vem acompanhado. Coitadinha da menina, não, mas ela daí foi não vai, sozinha. né, pai? Aí você só não vai. Você Mas só não vai, realmente, né? cara, assim, você tá correndo um risco, né? Rapaz, meu É um Deus. risco grande, né, cara? Realmente. Nesses daí eu não vou, não. Nesses daí é coisa de louco, né? Você vai Muito ficar girando, radical? pai. Não, ficar girando. Negócio de girar comigo não é comigo, cara. Não é como você giratório, Girar você não dá, pai. gira, Ficar gira, girando, gira. não. Rapaz. Comenta aí, você ia nesse brinquedo? Garten, quando se inclinou para tocar na água. Ao fazer isso, ele foi repentinamente atingido por um choque elétrico Meu e Deus. caiu na água eletrificada. Seu Ah, amigo filho. Eric Heathcote, de 21 anos, e o segurança do parque, Daryl Robertson, de 20 anos, pularam na água para salvá-lo, mas apenas Timothy sobreviveu. Com 3 mortes em apenas 1 hora, havia sérias preocupações. O Kings Island foi posteriormente multado em $23.500 Vixe, pela Maria. Administração de Segurança e Saúde Ocupacional por não ter isolado adequadamente a bomba de aeração defeituosa na água, que causou descarga elétrica. Quanto ao incidente com o Flight Commander, infelizmente, Candy
não resistiu aos ferimentos. Mas Após também, uma né? investigação de 6 Uma queda semanas, dessa. determinou-se que a sua queda foi causada principalmente pela falta de um divisor de assento entre ela e o assento vazio ao lado. A família de Candy acabou fazendo um acordo judicial com Kings Island por $336 mil e processou o fabricante do brinquedo, a Intamin, em $8 milhões e 800 mil. A Caraca, atração foi reaberta 8 em abril milhões. de 1992, com novas e aprimoradas modificações de segurança, incluindo um novo divisor de assento, uma barra de segurança mais longa e um joystick embutido, que só podia ser operado se as duas travas de segurança do assento estivessem devidamente fechadas. Mas isso não foi suficiente para reparar sua reputação abalada. Em 1995, o parque decidiu fechar e desmontar permanentemente o Fly Commander. Após a sua remoção, Votaram só para recuperar o dinheiro, né? O dinheiro do, do processo. Aí depois Não, bora. eu achei que ele ia falar que tinha caído outra pessoa de outro jeito, né? Ah, Voltou pai. e outro morreu. Falou, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, aí é maldição, cara. a atração foi transferida para o parque de diversões Flamingoland, no Reino Unido, onde operou com o nome de Top Gun, até ser permanentemente desativada em 2004. Enquanto a maioria das atrações de parques temáticos são fechadas por causa de algum acidente com alguém a bordo, no caso dessa próxima atração, nem a fila era segura. A Top Thrill Dragster do Cedar Point era uma das montanhas russas mais altas e rápidas do mundo, lançando os Deus. passageiros de 0 a 193 km por hora em Rapaz. apenas 4 segundos, E subindo isso uma aí, torre de mano, tipo, parece que não tem vidro, né, cara? Você, tipo, todo esse vento tá batendo na sua cara. Se você abrir a É. boca, você engole mosquito, tudo, sei lá, todo bicho. O vento, ele. É o vento, não tem vidro. E é o seguinte, é só um negócio que tá te prendendo, né? Você pode ser arremessado. Então, Mas, mano, mas pô, pensa só. Ó, o tanto eu tô de. na Cara, moto, eu tô na moto a 100 km, sem o capacete eu não consigo andar, porque qualquer coisa bate no olho, já era. Imagina nisso aí, pô. E aí de boca sim, sim. aberta gritando assim, não tem como, pô. Mas pensa só. Tantos anos o negócio funcionando pra uma ou duas mortes, né, cara? Tá até que, assim, a porcentagem não tá alta, né? Então tem chance de você ir sobreviver. Não foi feito pra ninguém morrer, cara. Às vezes, se você for Exatamente. ser azarado, porque o negócio é pra se divertir, e não pra correr o risco de não se divertir. Não, você tem uma chance de. O se divertir tanto e já ir pro além de se divertindo, é foda. Não, é. Não, mas você já vai sabendo que você tem uma chance de passar a mão no trigo, né, cara? Ah, não, não. Assim eu não vou, pô. Não, Aí é porque mas. só sabendo disso já não é mais diversão, é mais preocupação, ansiedade e tudo, cara. Não, é que a diversão é depois, entendeu? Que você sai inteiro, que você fala assim, nossa, Falou, olha que top, vou testar de novo. Aí, sim que é bom, pô. 128 metros antes de despencar. Ave Mas em Maria, 15 de agosto já de fiquei tonto só 2021, de quando olhar. um dos carrinhos se aproximava da frenagem, algo deu terrivelmente errado. Na fila estava Rachel Halls, de 44 anos, do estado de Michigan. De repente, um pedaço de metal do tamanho de uma mão se soltou da lateral do carrinho em alta velocidade, Meu voando Deus. direto em direção à sua cabeça. Ela desmaiou Deus. instantaneamente. Equipes de emergência levaram as pressas para UTI com uma grave lesão cerebral e várias fraturas no crânio. Os investigadores identificaram que Rachel havia sido atingida por uma placa de fixação, um Nossa, pesado velho. objeto metálico em formato de L, que é Nossa. parafusado à estrutura dos carrinhos da montanha-russa. Ao examinarem a montanha-russa, encontraram amassados e metal retorcido na seção de freios, que contribuíram para o acidente. Descobriu-se que os parafusos que prendiam a placa haviam se soltado e repentinamente se romperam devido à sobrecarga. Também não havia evidências de que o parque soubesse de algum problema antes do acidente, e a montanha-russa havia sido inspecionada adequadamente na noite anterior, Não sem tinha que como, nenhum cara. problema fosse registrado. O Cedar Point só fechou coisinhas imediatamente a pequenininhas. atração, que ficou fechada por mais de um ano. Em setembro de 2022, o parque anunciou que a Top Thrill Dragster estava oficialmente aposentada, mas em 2024 o parque inaugurou a Top Thrill 2. Sua estreia gerou reações mistas, após um vídeo viral mostrar um objeto em forma de cabeça sendo arremessado da atração, poucos dias antes da abertura. Acontece que era apenas parte de um dos bonecos de teste a bordo da montanha-russa. Quanto a Rachel, ela sobreviveu, mas com ferimentos que mudaram sua vida, mais de $2 milhões em contas médicas e custos futuros de cuidados, que superam $10 milhões. Meu Ela Deus. recebeu um acordo extrajudicial da Cedar Point em abril de 2024, cujo valor não foi divulgado. Esta é a Fury 325, a montanha-russa gigante recordista do Carol Winds, que lança os passageiros a 153 km por hora. Em Mano, e 2015, sabe o era foda? considerado Morar perto desses parques, se você mora perto, vocês ficam ouvindo o povo gritando, você não sabe se é de alegria, se é de susto, se tá matando, porque o povo dá um grito, né, cara? Se você não vê o contexto, você fica, meu Deus, será que tá acontecendo uma chacina? Porque o povo grita, não sei. É verdade, cara. É verdade, nas primeiras vezes, né, do cara morando lá, né, na primeira semaninha, pô, o cara deve ficar assustado, né, cara? Mas que não funciona de noite também esse negócio aí, né? Só funciona de dia, né? Aí o cara vai estar trabalhando, o cara não vai estar vendo essa porra, não. Sábado e domingo ele vai se fuder, né? Só sábado e domingo. Só sábado e domingo. E também com todo o barulho deve escapar o barulho das pessoas.
quem não mora tão perto, só quem mora bem, bem perto vai ouvir. Uma das maiores façanhas da engenharia de montanhas russas, até um dia de verão em 2023. Em 30 de junho, o visitante do parque Jeremy Wagner estava filmando a montanha russa quando sentiu um frio na barriga. Uma enorme coluna de sustentação rachou bem enquanto os passageiros despencavam sobre os trilhos. Dá pra ver o aço flexionando, se separando dos trilhos enquanto os carrinhos passam em alta velocidade, a mais de 150 km por hora. Depois que Jeremy mostrou as imagens ao serviço de atendimento ao cliente e ao corpo de bombeiros local, o Carowinds não teve escolha. A montanha russa Fury 325 foi imediatamente fechada para uma inspeção de emergência. O que se seguiu foi uma correria nos bastidores. As inspeções feitas pelo fabricante da montanha-russa, a Bolliger & Mabiller, revelaram mais do que apenas uma única fratura. Mais uma foi encontrada perto da primeira rachadura. Especialistas apontaram a fadiga estrutural como a causa do dano que poderia ter transformado essa experiência emocionante em um cenário catastrófico. Durante 6 semanas tensas, os engenheiros trabalharam para trocar a coluna rachada por aço recém-fabricado. Foram necessários mais de 500 testes completos para convencer 3 organizações de segurança distintas, incluindo inspetores governamentais, engenheiros independentes e especialistas em montanhas russas, de que o brinquedo estava seguro novamente. Finalmente, em 10 de agosto, a Fury 325 voltou. Que é a cadeira, cara, tipo, não tem nenhuma proteção, nenhum paraquedas, um negócio acoplado pra, se for jogado, acionar, e o Mas negócio não sair joga, né? voando. Isso aí Pô. não sai. Eu acho que é mais fácil a pessoa sair do que a cadeira. Ah, não, mas às vezes também a cadeira pode ir junto, pô. Não, acho que não. Você Não vê lá pode. que elas são tudo juntas, ó. Elas são tudo uma coisa só. É. Mas, tipo, não tem nenhum vidro protegendo. Mas, tipo, pelo menos se a pessoa sair voando, devia ter um negócio pra ele já, já puxar, sei lá, cara. Eu não iria, É, tem que ter coragem, tem que ter coragem. Pô. ah, eu já fui, cara, mas assim, Você foi nesse negócio desse tamanho aí, pô? Não tem já, aqui. já fui, Não tem desse não desse tamanho. tamanho, mas já fui de uma que era dessa ideia, assim, também, né, cara? Mas, assim, é cabuloso, né, cara? Eu era menor também, né? Então aceitava mais a vida como era, né? É, não ligava muito pros riscos. É. Após o quase desastre, o Carowinds reforçou sua posição, afirmando que as suas atrações são inspecionadas todos os dias. Mas depois de ver o que aconteceu, você ainda se atreveria a andar nesse negócio? Em agosto de 2001, o Cedar Point inaugurou o Vertigo, um brinquedo de aço de última geração, que lançava os passageiros a quase 90 metros de altura, a 80 km por hora. Era para ser a principal atração. Em vez disso, durou pouco mais de 2 meses. Naquele inverno, com a cabine do brinquedo removida para manutenção, uma das torres de 80 metros do Vertigo desabou repentinamente. Felizmente, ninguém se feriu, e os danos ao terreno próximo ao brinquedo foram mínimos, mas os funcionários do parque ficaram confusos. Não havia ventos excepcionalmente fortes naquele dia, então como é que essa torre desabou? Mais tarde, descobriu-se que a causa foi o desprendimento de vórtices, um fenômeno de engenharia mortal, em que ventos constantes giram em torno de uma estrutura alta, criando pequenos redemoinhos de ar que empurram lentamente de um lado para o outro. Conforme o Vertigo continuava balançando ao vento, o impacto de cada pequena rajada se tornava cada vez maior, até que o movimento crescente fez com que a estrutura se partisse, tudo por causa de uma brisa suave. Engenheiros alertaram que se as mesmas condições de vento tivessem ocorrido enquanto a atração estivesse em operação, a estrutura poderia ter cedido no meio do percurso, lançando os passageiros de dezenas de metros de altura. Então, em vez de arriscar em reformas, o Cedar Point demoliu o Vertigo antes da próxima temporada, eliminando rapidamente uma das atrações de menor duração, mas potencialmente mais mortais do parque. Imagina a torre de queda livre mais alta. Se a pessoa não morrer já de coração só nessa jogada aí, ou qualquer outra morte aí, era o dia, pô. Porque, rapaz, só de ser jogado assim, coração já para 2 segundos um pouco. Não, realmente, essas são radicais, né, cara? São bem radicais isso aí. Bem radical. Então, deve ter restrição de idade, né, pô? Só pode ir de maior aqui, Sim, assinar o leito de morte pra quem você quer que vai o não, dinheiro. acho que, tipo assim, tem uma restrição de idade, mas eu acho que não é tão alta assim, não. Dependendo do negócio, não é tão alta, não. Acho que dá. Fica de boa, pô. Mas, eu só sei que não seria recomendado deixar uma idosa de 50, 60 anos ir nisso aí, nem uma criança de 10 até 11 anos ir nisso aí, pô. Não, eu acho que aí tem um limite lá, né? Também tem, eu acho que as pessoas que têm problema de coração normalmente passam meio longe, né? Da Terra, 131 metros, com os passageiros despencando a mais de 120 km por hora. Essa era a Orlando Free Fall, no Icon Park, anunciada como uma atração maravilhosa, até tudo sair terrivelmente errado. Em 24 de março de 2022, Tyre Sampson, de 14 anos, que estava visitando a cidade vindo do Missouri, embarcou na atração com amigos. Na época, Tyre pesava quase 174 quilos, bem acima do limite de 130 quilos estabelecido pelo fabricante para os passageiros da Free Fall. Mais tarde, os investigadores descobriram que o sensor de segurança do assento de Tyre tinha sido desligado manualmente para permitir que ele pudesse embarcar, duplicando o espaço normal do
cinto de segurança para acomodar passageiros maiores. Esse Nossa. ajuste fez com que o sistema de segurança computadorizado da atração pensasse que Tyre estava seguro, quando na realidade não estava. À medida que a atração descia e acionava os freios, Tyre escorregou do cinto de segurança Meu e caiu, Deus. resultando em uma tragédia inimaginável. Em instantes, a atração foi fechada, e em março de 2023 a estrutura foi completamente demolida. Em dezembro de 2024, um júri civil concedeu aos pais de Tyre 310 milhões de dólares e considerou a fabricante da atração, a Funtime, legalmente responsável por falhas de segurança graves. Mas o depoimento de um técnico denunciante revelou que ele havia sinalizado falhas no sensor do assento, cilindros de travamento superaquecidos e juntas da gôndola com rachaduras, alegando que os funcionários do parque ignoraram os avisos. A morte do garoto motivou a criação da Lei Tyre-Sampson, legislação sancionada em maio de 2023, que exige que atrações com mais de 30 metros de altura incluam cintos de segurança e sistemas de retenção mais robustos. Um alerta para o setor que surgiu de uma perda devastadora. Esse parque aquático deveria ser o maior da Escandinávia, prometendo toboáguas recordistas e sistemas de segurança de última geração. Só que ele nunca abriu. Poucas semanas antes da inauguração, uma enorme explosão atingiu o prédio, destruindo os toboáguas que ainda não haviam sido usados. Equipes de bombeiros correram para o local em uma busca desesperada por sobreviventes. Foram necessários 4 dias para extinguir completamente o incêndio, mas quando as 4 chamas foram dias? finalmente controladas, uma pergunta permaneceu: como um parque aquático novinho em folhas simplesmente explode? O Oceana Waterworld estava em construção há quase 4 anos, como parte da expansão do parque temático Liseberg, na cidade de Gotemburgo, na Suécia. Mas em 12 de fevereiro de 2024, enquanto os operários davam os retoques finais no projeto, o desastre aconteceu. Uma das últimas tarefas envolvia o The Rattler, o toboágua mais complexo do parque, que precisava da instalação de um tubo de desvio de plástico para redirecionar a água em algumas partes do percurso. Os tubos foram unidos por eletrofusão, uma técnica que aquece bobinas de metal para derreter o plástico e uni-los. Um trabalho preciso que exige treinamento especializado. E se feito incorretamente, a bobina elétrica pode ficar exposta e pegar fogo. O problema é que ninguém no local era qualificado em eletrofusão, e por isso Meu desconheciam Deus. que a instalação representava um risco de incêndio. Para piorar a situação, a Oceana ainda não tinha um sistema de alarme de incêndio funcionando, pois estava em fase de testes e não estava totalmente operacional. Às 9 horas, os trabalhadores começaram o processo de soldagem. Quase ao mesmo tempo, inspetores que faziam uma ronda no local relataram sentir cheiro de borracha queimada perto do The Rattler, mas como nenhum alarme soou, presumiram que não era nada. Quando alguém percebeu o que estava acontecendo, já era tarde demais. O fogo havia atingido um gasoduto dentro da torre, provocando a Deus. enorme explosão, enviando ondas de choque pela estrutura e bolas de fogo descendo pelos túneis de escorregamento fechados. 16 trabalhadores ficaram feridos e um gerente de construção perdeu a vida tragicamente nesse incidente. Meu Deus. Investigadores confirmaram posteriormente que a causa foi a soldagem defeituosa do tubo de desvio, bem como um canteiro de obras com supervisão deficiente e má gestão. Mas surpreendentemente, esse não foi o fim do Oceana. A Liseberg logo anunciou planos para reconstruir o parque aquático com medidas de segurança renovadas. Só acho que é bom você esperar uns dias após a inauguração para comprar seus ingressos. E isso é outra coisa que eu tenho medo, sabe por quê, cara? Tipo, nossa, esse negócio de água aqui, se você, enquanto você tá indo aí, você engole água aí, quem que se salva? Tipo, no meio desse negócio aí, se você ficar preso, você não Ah, consegue não, mas descer, é pouca você água, né, passa... cara? Não, a questão de você ficar Não, pô. entalado. Então, a questão de você ficar entalado é o seguinte: o problema não é você ficar entalado ali, porque aí você vai tentando se esgueirar lá e tal, e você vai descer, uma hora você desce. O problema é, o cara manda outra pessoa também, entendeu? Aí você desce, aí vem outra pessoa e você já toma um porradão já na cabeça e já era, entendeu? Isso que é o maior problema. Mas Então, pô. normalmente esses tubos eles sabem aonde engarrafa mais as pessoas. E aí onde pode ficar, e aí ele abre, né. Tem uns que Entendi. abrem, né, mas aí não são todos, né. E também não é recomendável ir pessoas muito, né, de tamanhos É, não não, aí adequados, você né, tem que pô. saber, né, cara, pô, se tá escrito lá tanto de altura, tanto de pesos, é por um motivo, né, cara. Aí você querer exceder isso aí Tem gente sem noção que vai mesmo assim, pô, infelizmente sempre tem essas pessoas. ali no caso do moleque ali, né, foi o erro dos caras ter deixado ele entrar, né, você fala assim: "Ó, você não dá, né, não tem gambiarra, né, cara, o negócio ele é feito pra conta fechar, né. Se for Então, um número a mais, um número a menos, já não fecha e já dá bosta, né, cara. Então, é, é difícil. fica a dica aí para as pessoas realmente, às vezes, quando as pessoas veem essas regras, acham que é discriminação, preconceito, falta de inclusão. Não é, pô. O negócio foi projetado para isso. Você quer ir num brinquedo desse? Projeta o seu próprio brinquedo, infelizmente. A vida é assim, né? É, né, cara, tudo na vida tem suas regras. Ah, E aí o caso dos 2 últimos acontecimentos aí, né, foi mais por erro das pessoas que estavam lá, né, do gerente, dos cara que manda, porque o primeiro, né, foi porque colocou, a pessoa que não podia, né, que estava ali com alguma excedência no brinquedo. E do parque aquático, porque o cara que não era profissional tava fazendo, né, cara. né? E aí já viu, né.
Flórida, inaugurou a Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure em 2019. Ela foi anunciada como a joia da coroa das emoções do mundo mágico. Os visitantes faziam fila por horas para acelerar o lado de fofo e todas as suas criaturas mágicas favoritas. Mas no verão de 2021, a reputação da atração passou de mágica para desastrosa, ao nível de Gilderoy Lockhart. Tudo por causa de um enxame de convidados indesejados. Abelhas. Tudo começou quando os visitantes do parque na fila da atração começaram a relatar um zumbido baixo, estranho e persistente, que não vinha dos alto-falantes. Ao meio-dia, a equipe descobriu uma colmeia ativa no estacionamento, e logo milhares de abelhas estavam invadindo o local. O que se seguiu foi uma operação de emergência. Os visitantes foram evacuados, a fila foi fechada e uma equipe especializada em colmeias foi chamada para realocar com segurança milhares de abelhas irritadas. O fechamento durou menos de 48 horas, mas o alvoroço que gerou certamente não era o tipo de promoção de marketing que a Universal esperava. Em 26 de julho de 2017... Isso aí, Não. isso aí tá de boa, pô. Isso aí. Não tá de boa, né? Imagina você tá nesse brinquedo aí, vai uma abelha te picando aí. A abelha e tal, os caras o problema nem era no brinquedo, era nos caras que estavam esperando lá. Não, Porque mas falou de que. certa forma, pô, mostra uma má gestão, né, cara? Porque é coisa que não é pra acontecer, pô. Tudo que não é pra acontecer num lugar, cara, gera uma malfalação da Ah, empresa. não, sim, mas aí a abelha não tem. A abelha é fogo, né, cara? Que os caras vão ficar rondando, caçando a abelha? É meio um problema assim que o cara. Acontece 1 em 1 milhão, né, velho? Pode ter mandado todo mundo embora, era muita abelha, cara. Ah, Eles isso deviam ter é. percebido. Então, não era pouca abelha, tipo, já tinha É mudado bastante. uma geração de abelha pro parque. populares dos parques de diversões dos Estados Unidos, estava prestes a começar aquela que ninguém sabia que seria sua última temporada. Na Feira Estadual de Ohio, o Fireball, um pêndulo gigante que balança e gira os passageiros no ar, estava lotado de pessoas em busca de adrenalina. Então, diante de uma multidão de espectadores atônitos, um pesadelo se desenrolou. Uma das gôndolas do brinquedo Meu se soltou Deus. no meio do balanço, arremessando os passageiros pelo ar. Entre Morreram. eles estava Tyler Jarrell, um recruta da Marinha de 18 anos, que estava com sua namorada Keziah Lewis. Poucos minutos antes, os operadores do brinquedo os haviam transferido para outro assento, devido a um pequeno problema técnico, uma mudança que se provaria devastadora. Quando o braço do brinquedo se rompeu, Tyler foi arremessado com força fatal. Keziah sobreviveu, mas com ferimentos que mudaram sua vida. Os investigadores logo descobriram a causa: corrosão oculta severa dentro do braço de sustentação de Aí, ó. aço, com algumas peças com 3 milímetros de desgaste. Outros braços apresentavam deterioração semelhante, o que significa que qualquer um deles, ou todos eles, poderiam ter falhado a qualquer momento. Pior ainda, descobriram que a fabricante do brinquedo, a empresa holandesa KMG, sabia há anos de uma falha de projeto que permitia o acúmulo de água dentro dos braços, criando ferrugem perigosa. Em vez de emitir recalls ou alertas públicos, eles atualizaram silenciosamente suas diretrizes de inspeção. Só que pro Fireball na Feira Estadual de Ohio, essas atualizações chegaram tarde demais. Uma KMG é sediada na Holanda, e a lei de Ohio não estende a responsabilidade criminal a fabricantes estrangeiros. Os promotores dos Estados Unidos não tinham como levar a empresa ao tribunal, mas as famílias das vítimas conseguiram entrar com uma ação civil contra a Amusements of America, a operadora com sede em Nova Jersey, que era proprietária e administrava os brinquedos da feira. Após o incidente, o Fireball na Feira Estadual de Ohio foi imediatamente fechado, mas ainda não havia terminado. Na época, a KMG tinha cerca de 43 Fireballs semelhantes, que operavam em feiras ao redor do mundo, 11 deles nos Estados Unidos. Em poucos dias, a empresa ordenou que todos fossem retirados de serviço. Até hoje, não há evidências públicas de que algum deles tenha voltado a operar. Quando brinquedos de parques temáticos falham, muitas vezes o parque leva a culpa, enquanto o fabricante desaparece nas sombras. Mas nesse setor há um nome que se destaca: a Safeco. Fundada na Espanha em 1968, a empresa construiu alguns dos brinquedos mais inseguros e propensos a acidentes já feitos, e um deles em particular ganhou uma reputação especialmente sombria. O Crazy Frog é um brinquedo giratório com braços longos, que levantam e soltam os carrinhos em um movimento Só de passar perto disso aí, eu teria medo desse negócio bater na minha cabeça, mano. Mesmo Não, não. esse aí é fogo, cara. Pô, esse aí é o mais miserável que eu já vi. Então, Esse aí é o do que gira lá, o que lá que a gente viu que a menina caiu lá, o que gira e roda também. Pelo amor então, de Deus. meu Deus do Isso céu. aí é Aquela fogo. da menina lá era tipo um jatinho, né, pô? Daquele, não é É, jatinho. Aqueles tipo um negócios de caça. guerra, É. caça de guerra, era tipo Mas esse só que negocinho. ele rodava no próprio eixo e rodava no eixo do negócio. Aí é fogo, né, cara? do operador, e qualquer movimento errado pode fazer com que os carrinhos batam no chão. E se isso não parece arriscado o suficiente, os próprios braços representam perigo. Suas soldas ficam nos pontos de maior tensão, onde a força é mais intensa durante cada salto, o que cria pontos fracos inerentes. Em alguns casos, os braços inteiros se quebraram em movimento. Para piorar a situação, a fiação elétrica dos assentos passa diretamente sobre essas áreas propensas a rachaduras, dificultando as inspeções. E além de tudo isso, há as barras de segurança. Em muitos modelos mais antigos, uma única barra prende todos os passageiros em uma cabine, deixando os passageiros menores em risco de serem sacudidos, ou até mesmo ejetados completamente. E tem mais: cada cabine é fixada ao seu braço por apenas 2 pequenos suportes soldados. não. Se um deles falhar, o que já aconteceu antes, a cabine pode balançar para baixo, inclinando-se a 90 graus no meio do percurso e colocando os passageiros com cintos de segurança frouxos em sério risco de ejeção. A Safeco nunca emitiu alertas de segurança sobre as falhas do Crazy Frog e faliu em 2020, deixando bem, sem pô. meios para responsabilizá-la. Pô, aí é foda. Não, quem projetou esse brinquedo aí, cara, não tava com a cabeça boa, não.
Rapaz. Não, esse aí foi porrada. Intervieram com recomendações de segurança, mas muitas atrações permaneceram sem modificações, especialmente fora dos Estados Unidos e do Reino Unido. Só em 2024, houve 2 passageiros ejetados, um braço de sustentação se soltou e um carrinho inteiro se desprendeu no ar. E o pior de tudo é que essa atração ainda esteja em operação. Quando o Kings Dominion inaugurou o Intimidator 305 em 2010, a ideia era que fosse um monumento à velocidade, uma queda de 93 metros direto para uma curva fechada e vertiginosa ao estilo NASCAR. Mas em poucas semanas, o parque enfrentou um problema inesperado. Os passageiros não estavam só gritando, muitos estavam perdendo a consciência. A primeira curva da montanha-russa, feita em velocidade máxima, submetia os passageiros a forças G laterais máximas de quase 5G, significativamente maiores do que os 3 a 4G normalmente vistos na maioria das atrações radicais. Essa força extrema fez com que vários passageiros tivessem apagões, em breves momentos em que a visão fica turva sob intensa pressão. Alguns até sofreram apagões completos e perderam a consciência por um breve período. A física era implacável, emocionante, mas em termos de segurança era insustentável. Após apenas algumas semanas de operação, a atração foi fechada para que os engenheiros pudessem instalar freios de ajuste para diminuir a velocidade da queda. Mesmo assim, a solução foi apenas temporária. Durante os 5 a 6 meses de baixa temporada, o parque redesenhou a curva para torná-la menos agressiva e reduzir as forças laterais. Quando a Intimidator 305 reabriu, ainda era rápida e emocionante, mas não mais um teste da resistência circulatória humana. Pergunte a qualquer fã de montanhas russas de madeira sobre a El Toro, no Six Flags Great Adventure, e você vai ouvir a mesma coisa. Intensa, implacável e a queda de 54 metros. Já é difícil, imagina de madeira, rapaz, é louco. Madeira é pior ainda, chuva, sol, já era. É totalmente de outro mundo, mas na noite de 25 de agosto de 2022, os passageiros encontraram um obstáculo. Enquanto o carrinho rugia em direção ao trecho final dos trilhos, os passageiros foram repentinamente sacudidos, pelo que muitos descreveram como um buraco. O impacto foi brutal o suficiente para ferir 14 passageiros, enviando 5 para o hospital com ferimentos nas costas, no pescoço e na boca. Os inspetores de New Jersey logo descobriram a causa. Várias colunas de sustentação de madeira sob um trecho dos trilhos sofreram danos estruturais, permitindo que os trilhos cedessem sob a imensa força da montanha-russa. Mas esse não foi o primeiro sinal de alerta contra El Toro. Em 2021, a montanha-russa também sofreu um descarrilamento parcial, embora ninguém tenha se ferido. Mas após o incidente com o buraco, medidas foram tomadas para fechar a atração. Ela ficou parada por quase um ano, até que o Six Flags coordenou um enorme esforço de reconstrução dos trilhos, substituindo e reforçando a seção comprometida, antes da montanha-russa reabrir em junho de 2023. Quando o atrativo principal de uma montanha-russa é a combinação de trilhos de madeira com fogo de verdade, é natural ter cautela. Mas em julho de 2024, os visitantes do Alton Towers descobriram isso da pior forma possível, quando uma das atrações literalmente pegou fogo. A Wicker Man é uma das principais atrações do Parque Britânico, com o tema de uma imponente figura divina em chamas que paira sobre os trilhos. Apesar da aparência de madeira, a estrutura principal o negócio tá acostumado a pegar fogo e do nada pegou fogo, você vai, tá de boa. Mas não tá voando. Tá pegando fogo, mas sempre pegou, né? Então. O homem de Vimy é na verdade de aço, enquanto apenas os trilhos são de madeira, o que torna os efeitos pirotécnicos seguros em teoria. Mas naquele dia de verão, os passageiros que aguardavam na fila notaram algo estranho: fumaça saindo de uma das curvas da montanha-russa. A atração foi evacuada, barreiras foram erguidas e engenheiros apareceram nos trilhos com extintores de incêndio em mãos. As especulações se espalharam rapidamente. Será que poderia pegar fogo de novo? A atração estava prestes a explodir. Em poucas horas, o Alton Towers emitiu um comunicado culpando a interferência de um objeto estranho em vez dos sistemas da atração. Segundo rumores, o culpado foi um cigarro eletrônico que caiu acidentalmente. Acredita-se que ele caiu do bolso de um passageiro, foi atingido por outro carrinho e sua bateria pegou fogo bem na parte de madeira. Felizmente, essa madeira é tratada com retardante de chamas, então o incêndio foi contido rapidamente. Após inspeções e pequenos reparos, a Wicker Man voltou ativa 3 semanas depois, mas o Alton Towers estava certo em ser cauteloso. Em 2023, um incêndio muito mais sério ocorreu no parque temático francês Futuroscope, quando sua montanha-russa Objectif Mars pegou fogo ao chegar à plataforma de embarque. As chamas começaram embaixo de um dos carros, provocadas por uma bateria de lítio que fazia parte da atração. Os 2 visitantes que estavam dentro conseguiram escapar e se recuperaram dos ferimentos, mas é impossível não pensar no quão pior poderia ter sido se o fogo tivesse começado durante o funcionamento. O parque de diversões Kennywood, na Pensilvânia, encanta seus visitantes há mais de 125 anos, mas isso não torna suas atrações imunes a problemas. O Arrow 360 era uma das principais atrações do parque, uma estrutura com 2 braços amarelos que balançavam os passageiros a grandes alturas, antes de girá-los de cabeça para baixo. Mas em 30 de maio de 2022, a atração travou no ar, deixando os passageiros lá pendurados de cabeça para baixo. Testemunhas no chão podiam ouvir os passageiros gritando por socorro, enquanto estavam pendurados acima do sangue desce pra cabeça total, cara. Nossa. Não, parque. Pendurar de cabeça pra baixo é pesado, hein, cara? Se Nossa. Ainda tem um tempo dos caras destravar eles lá, né? Então isso que é teste, pô. Isso que é teste de resistência. Após apenas alguns minutos de cabeça para baixo, o sangue começava a subir a cabeça, o rosto ficava vermelho e latejante, a visão começava a embaçar e a respiração parecia mais superficial. Com 5 minutos, o desconforto começava a se transformar em pânico real, com tontura, pressão e o terrível desconhecido do que poderia acontecer a seguir. Felizmente, foi nesse momento que a equipe de manutenção trouxe o Arrow de volta à sua posição de repouso
pouso e Alívio, evacuou os passageiros. Após uma avaliação médica, nenhuma lesão grave foi relatada, mas muitos estavam com os nervos à flor da pele. O brinquedo foi fechado naquele dia. Nos bastidores, os engenheiros do parque e os inspetores do governo começaram a analisar os sistemas da atração. Nenhuma causa raiz oficial foi divulgada ao público, mas a decisão foi tomada. O Aero 360 permaneceria fechado pelo resto da temporada 2022. Quando chegou 2023, o brinquedo ainda estava parado. Mais tarde, o Kennywood confirmou que a atração estava passando por uma reforma completa, incluindo um novo sistema de controle e atualizações estruturais. Finalmente, na primavera de 2024, após extenso trabalho e testes fora de temporada, o Aero 360 retornou à linha de atrações do Kennywood, brilhando com pintura nova e tecnologia atualizada. O parque insistiu que a atração era segura e estava pronta para proporcionar emoções de novo, mas depois de vê-la suspender os passageiros de cabeça para baixo no ar, eu não sei se eu estaria disposto. É 29 de junho de 2010 e um grupo de 48 visitantes do parque temático OCT East, em Shenzhen, na China, acaba de se acomodar em um simulador de lançamento espacial de alta velocidade. Mas o que deveria ser uma viagem às estrelas está prestes a terminar com o fim dessa atração. Eles estão a bordo de uma das principais atrações do parque, o Space Journey. Instalado dentro de uma enorme câmara fechada, ele é composto por 11 cápsulas de ônibus espacial, com capacidade para 4 passageiros cada, todas montadas ao redor de uma centrífuga giratória. Cada passageiro é mantido preso por cintos de segurança, enquanto toda a plataforma acelera e inclina para simular as forças G do lançamento de um foguete. Logo nos primeiros segundos, um estrondo ensurdecedor ecoa pela câmara. As luzes piscam, a centrífuga sacode violentamente. Uma cabine se desprende de sua base, ainda girando enquanto se choca contra uma cabine vizinha. Ambas despencam quase 15 metros até o chão. No final, todas as 11 cabines ficam de cabeça para baixo, com os passageiros correndo risco de queda. Quando o caos diminui, os socorristas correm para alcançar os sobreviventes, alguns dos quais esperam até 20 minutos antes de serem libertados. Infelizmente, dos 48, 6 não sobreviveram ao acidente, enquanto outros 10 ficaram feridos. A Space Journey e toda a seção do parque são imediatamente fechadas, enquanto verificações de segurança são realizadas em todo o resort e uma investigação completa se inicia. As autoridades interrogam 11 funcionários, incluindo operadores, equipe de manutenção e gerentes. A maioria insiste que não havia sinais de alerta, mas alguns passageiros lembram que a atração estava com dificuldades momentos antes da falha. Os responsáveis pelo parque alegaram que a equipe realizava verificações de segurança diárias e argumentaram que o desastre foi causado por uma falha mecânica imprevisível, pela qual o fabricante deveria se responsabilizar. Mas os investigadores não estavam tão certos disso, levantando dúvidas sobre se as inspeções diárias e semanais foram realizadas com a devida diligência. Até hoje, a causa exata permanece obscura, mas um fato é incontestável. A Space Journey nunca mais transportou ninguém depois daquele dia, e desde então está permanentemente fechada. Em setembro de 2009, um dia em família no Knott's Berry Farm se transformou em um pesadelo. Kyle Wheeler, de 12 anos, e seu pai Russell embarcaram na primeira fila da montanha-russa de alta velocidade Accelerator, mas tudo deu errado 4 segundos após a partida. Um cabo de lançamento se rompeu, chicoteando em direção a Kyle. Um momento horrível foi capturado em vídeo. Mas o que exatamente aconteceu? E por que esse cabo falhou? A Accelerator, construída pela Intamin, usa um sistema de lançamento hidráulico para impulsionar os carrinhos de 0 a 132 km por hora em pouco mais de 2 segundos. Esse sistema depende de cabos de aço reforçados. E se um deles se romper, as consequências podem ser catastróficas. Os investigadores descobriram que um desses cabos se desgastou internamente com o tempo. Quando se rompeu, os fios chicotearam para dentro dos carrinhos. Também veio à tona que, apesar da Intamin recomendar inspeções mensais, o Knott's Berry esperava 6 meses entre as verificações e às vezes até ignorava esses prazos. O Knott's Berry Farm fechou a atração imediatamente e ela permaneceu fechada por mais de um ano, enquanto a Intamin substituía os cabos e o parque realizava uma inspeção de segurança completa. Kyle sobreviveu, mas com ferimentos graves que levariam meses para se recuperar. Os médicos disseram mais tarde que o impacto poderia facilmente ter lhe arrancado a perna ou ter causado algo pior se tivesse atingido um pouco mais acima. Mas nem todos têm tanta sorte. E pro nosso próximo fechamento de montanha-russa, não houve um quase acidente, mas sim um completo desastre. Meu Deus! Acaba de sentar em uma montanha-russa e o operador tá prendendo todos em seus assentos. Mas quando ele abaixa o seu cinto de segurança, algo parece estranho e você não tem certeza se está seguro. Você pergunta ao atendente da atração: tá tudo certo aqui? Ele te tranquiliza com um sorriso e você segue em frente, confiando que tudo vai dar certo. Mas e se não der? Esse medo se tornou realidade para uma passageira do Six Flags Over Texas em 19 de julho de 2013. Rose Esparza, de 52 anos, embarcou na montanha-russa New Texas Giant por volta das 18h45, na fileira atrás de sua filha e seu genro. Após o cinto de segurança ser baixado, ela imediatamente expressou preocupação ao atendente, já que sentiu que a barra de segurança não estava presa corretamente. Depois que os atendentes confirmaram com o sistema de computador da montanha-russa que todas as barras estavam seguras, o percurso começou. No início, a filha de Rosa percebeu que o cinto de segurança da mãe havia falhado. Rosa havia escorregado para dentro do assento, quase de cabeça para baixo. Passageiros próximos tentaram alcançá-la, mas foi em vão, e ela foi arremessada do carrinho de uma altura de 23 metros. A equipe de bombeiros levou mais de 1 hora para localizá-la. No final, eles a encontraram em cima de uma das vigas de sustentação da montanha-russa. Ficou claro que ela não havia sobrevivido à queda. E pior ainda, ela não estava inteira. Entrevistas com funcionários que operavam a New Texas Giant naquele dia revelaram suspeitas de que a trava de segurança não estava totalmente abaixada. Mas ao verificar o sistema de computador que deveria trazer essa informação, a trava estava abaixada o suficiente para que o computador a registrasse como fechada. O parque fechou imediatamente a New Texas Giant e a Six Flags agiu rapidamente. A atração reabriu apenas 2 meses depois, com cintos de segurança recém-adicionados e barras de segurança atualizadas. Além disso, eles também fizeram alterações em outras montanhas russas em todos os parques da Six Flags para garantir a segurança. Então parece que dá pra andar na New Texas Giant sem medo de cair. A pergunta Você volta nesse negócio aí?
Ah, nem vou, né, cara? Se você sente que tem alguma coisa errada, melhor você não ir, né, cara? Então, pô, a mulher sentiu que o negócio tava abaixado, já falou, ops, ops, outro dia eu volto, e nunca volto. Rapaz. Às vezes, tipo, você quer ir, né? Mas tipo, você sente vergonha. Ah, se eu sair, o povo vai achar que eu sou cagão. O povo vai achar que eu Não, tenho nada a ver, medo. pai. Se você sentiu que tá errado, vai embora, mete o pé. Todos os acontecimentos aí, metade o cara sente que vai dar errado, mas o cara continua e se É lasca, tipo pai. uma premonição, né? Bom, é isso aí. Você que é radical que tá assistindo esse vídeo, fala aí em qual desses brinquedos que você iria e em qual você não iria nos comentários. Fala comigo, você iria? Eu, falando sério, acho que eu nem pisaria perto. Montanha-russa não é comigo não, rapaz. Talvez virtual. Inventar uma montanha-russa virtual, Jovem. Você coloca um negócio virtual. Ah, com Aí, VR? aí talvez. Pensando ainda. Mas é isso aí, se gostou do vídeo, o que a galera tem que fazer, Jovem? Pô, você tem que deixar o like, compartilhar, comentar e se inscrever, né, pai? É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Falou!